meus irmãos, bom dia a todos. Hoje vamos então dar continuidade ao nosso estudo no livro de lições para a educação cristã, quando o infinito se finitiza, o divino se humaniza. Agora, no nosso capítulo, vamos estudar aquele que escolheu pobres e empoderou mulheres. O texto bíblico de hoje é o de João 4, 1 a 29, que diz: Os fariseus ouviram falar o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? O objetivo da lição de hoje é estudar
a atitude de Jesus para com as mulheres. O versículo da semana, na versão do autor, é: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Introdução. Se prestarmos bem atenção nos evangelhos, perceberemos que Jesus inverteu a lógica predominante na sua época, violou costumes estabelecidos e quebrou leis consideradas sagradas. Não é de estranhar que, por causa disso, ele tenha tido problemas com os guardiões da lei, da moral e dos bons costumes. Vejamos, ele transformou um herético em herói, o samaritano, em Lucas 10, 25-37, tomou crianças improdutivas e consideradas impuras em modelo a ser adotado, Mateus 18, do 1-6. Escandalizou os presentes ao quebrar a lei cerimonial que proibia aos judeus tocarem em leprosos, Marcos 1, 40-42, e em caixão com morto dentro, Lucas 7, 11-16, ordenou a um paralítico que carregasse a sua maca num sábado, o que era proibido pelos fariseus, João 5,15, permitiu ser tocado por uma mulher prostituta, Lucas 7, 36-50, e não apoiou o apedrejamento de uma mulher pega em adultério, João 8, 1-15. Ampliando a visão. Tratar a mulher com respeito e dignidade não era comum na época de Jesus. Caso ela tivesse uma moral duvidosa, ainda pior. No entanto, mesmo em situações extremas, Jesus enfrentou as leis sociais estabelecidas, rompeu preconceitos, denunciou a agressão machista como incoerente, João 8, 1-15, pois entendeu que a vida era um bem maior. Segundo Philip Yancey, para mulheres e outras pessoas oprimidas, Jesus virou de cabeça para baixo a sabedoria da sua época. Ele violou as morais do seu tempo em todos os seus encontros com mulheres registrados nos 4 evangelhos. Ao fazer isso, trouxe para o centro o valor do ser humano, independente do gênero ou da sua orientação sexual. Se em pleno século XXI, em muitos lugares do mundo, mulheres ainda são consideradas como propriedades masculinas, usadas, abusadas, descartadas e assassinadas, há 2000 anos, em pleno Oriente Médio, a situação era mais complicada. Portanto, era inegável que o projeto de Jesus chocou todo o mundo. Clovis Boff. Consequentemente, ele sofreu as consequências por haver chocado os guardiões da tradição. Olhando o contexto para entender o texto. Sim, os ensinamentos e a prática de Jesus causaram indignação nos líderes religiosos do seu contexto. Diferente da tripla bênção judaica matinal da sua época, ó Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentil, escravo e nem mulher, Jesus valorizou as mulheres e não demonstrou receio em aceitá-las como discípulas. Lucas 8, 1-3. Em dialogar com elas e tê-las em sua companhia. Por outro lado, é importante salientar que o lugar da mulher na religião de Jesus, o judaísmo, dependia muito dos contextos histórico, social, político e religioso nos quais estavam inseridas, bem como da corrente teológica predominante no local. Entre os conservadores, a participação da mulher era restrita,
Entre os mais progressistas, a ação feminina chegava à esfera pública. A posição desses últimos fundamenta-se no fato das mulheres terem estado presentes no Monte Sinai quando Moisés recebeu as tábuas da lei e de haver, na tradição de Israel, mulheres que exerceram altas funções, como de profetisas e juízas, como foi o caso de Débora, Juízes 4 e 5. O que diz a Bíblia? O texto dessa semana narra o encontro de Jesus com uma mulher samaritana da cidade de Sicar. Naquela situação, o mestre não se porta como alguém superior, mas a trata como uma pessoa inteligente e capaz de dialogar com ele sobre assuntos profundos, tais como preconceito, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, verso 9. A realidade de Jesus, o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Verso 11. A hermenêutica predominante. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Verso 12. A realidade da mulher, não tenho marido. Verso 17. Teologia. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versos 21 a 24. E esperança messiânica. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Versos 25 e 26. A atitude de Jesus de dar atenção e dialogar aberta e honestamente com uma mulher era tão inusitada que chocou até os discípulos. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Verso 27. Conclusão. Os evangelhos contêm várias narrativas que mostram a forma como Jesus interagiu com as mulheres. No texto de hoje, Jesus dialoga com uma mulher que, para os padrões da época, era considerada de moral duvidosa. Você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Verso 18. Mesmo assim, o tratamento é respeitoso e não condenatório. Com essa atitude, Jesus empoderou aquela e todas as mulheres para discutir. Na época de Jesus, a discussão de assuntos religiosos era reservada somente aos homens e na sinagoga. Como essa narrativa pode iluminar a relação entre homens e mulheres hoje? O que podemos fazer para empoderar as mulheres na nossa comunidade? Na semana que vem, estudaremos o capítulo 10, aquele que empoderou mulheres e impactou pessoas. E que Deus abençoe a todos vocês. Dê um domingo abençoado.